Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso. E se o seu dia não está tão bom, ele está prestes a se transformar em algo muito melhor, porque você está agora começando a nossa prática de yoga para iniciantes. Então, se você está começando na prática de yoga, ou se você já fez algumas aulas, mas não começou a ter uma rotina de prática ainda que te suporta, essa é uma sequência, uma aula muito gostosa. Por quê? Porque ela é uma aula na qual a gente vai trabalhar já com tornozelos, quadril e ombros. Então a gente vai ter essas três partes do nosso corpo trabalhando e a gente vai ter um ponto muito importante que é a ideia do desestresse de sistema nervoso. Então essa é uma aula muito boa caso você tenha um pouquinho de ansiedade, estresse aí, tá lidando com uma coisa um pouquinho mais chatinha, tá com o emocional um pouco mais virado, essa é uma aula muito boa para isso também, assim como para dores gerais, principalmente dores lombar e quadril. Então hoje é uma aula que tem alguns trabalhos aí de lombar e quadril mais focados. Essa é uma aula de yoga para iniciantes. Espero que vocês gostem, espero que você tenha aí um ótimo momento de prática. E para a gente começar, nada mais, nada menos do que a gente precisa primeiro. Se você não tem um tapete, bota uma toalha, dá para praticar em cima da cama, então essa é uma prática que pode ser feita em cima da cama. E caso você tenha um bolster, que é esse almofadão aqui de fazer yoga, já pega ele e bota ele por aí também. E se você não tiver um travesseiro, então toalha, travesseiro, pega esse material, dá um pause agora se necessário, vai lá, pega o material e volta para o seu tapete. Voltou? Tá com tudo pronto? Então vamos lá. Primeiro de tudo, deita de joelhos dobrados e pés no chão. Então aqui, assim que você se deitar, fecha os olhos. E a primeira coisa aqui é começar a perceber o contato do corpo com o chão. Ah, o travesseiro está muito próximo dos meus ombros, estou sentindo que eu estou comprimindo o alto da minha coluna. Afasta um pouquinho o travesseiro. Deixe espaço lá para o alto da sua coluna cair no contato com o chão. E aí, percebendo a coluna lá até a direção do quadril, os olhos já fecham, então de olhos fechados, você vai aqui. Se precisar, dá uma olhadinha no vídeo, mas se não precisar, tentar permanecer com os olhos fechados o máximo de tempo possível. Aproxima os calcanhares do quadril, dobrando mais os joelhos, e junta as solas dos pés, derrubando os joelhos um para cada lado. Assim que cair um joelho para cada lado, aqui vai começar a aparecer um pouquinho de sensação na virilha e no quadril por fora. Essa sensação se tornou dor, começou a incomodar, a sua lombar ela tem que colar no chão e os joelhos subir um pouquinho. Se desde o começo da posição já tiver um pouquinho de dor na virilha e no quadril, já cola a lombar, sobe os joelhos um pouquinho. E aqui, entrelaçando os dedos das mãos por baixo da cabeça, separa bem as escápulas, o nariz alto, a garganta aberta. E a prática de yoga, ela não é uma atividade física, por quê? Porque a ideia da prática de yoga é autopercepção e autoconhecimento. A gente usa o nosso corpo para conhecer cada vez mais o nosso cérebro, a maneira como a gente pensa, a maneira como o nosso corpo comunica. Então aqui, de olhos fechados, vocês vão, primeiro, trazer a atenção de vocês para a respiração, trazer o foco de vocês para como vocês respiram, tentando preservar a respiração nasal. Então, nariz e a boca fechadinha, tá bom? Então, de olhos fechados, corpo aqui por alguns minutos, alguns instantes, para que a gente possa começar a nossa aula já mudando a velocidade dos nossos pensamentos, da nossa movimentação e construindo espaço para que a gente possa ter uma aula bem relaxante, bem gostosa. Então, olhos fechados e respira pelo nariz.
E aqui, gente, provavelmente vocês começaram a perceber que dá uma certa preguicinha, um relaxamento, um conforto. Então, tá nesse momento gostoso, confortável, deixa o quadril solto e os joelhos caindo. Agora, começou a aparecer mais sensação, ou tá doendo virilha e quadril, você sobe os joelhos, faz uma pausa, joelhos dobrados, pés no chão. Aqui, solta o entrelace de dedos, mas não volta as mãos para a lateral do corpo. Você vai direto empurrar o seu travesseiro ou o seu bolster para trás, deixar a sua cabeça vir para o chão, mantém as escápulas separadas e estica os braços para trás, colocando as mãos por cima do travesseiro. Aqui, se tiver dor no ombro, talvez você precise colocar mais um travesseiro e as mãos em cima de um segundo travesseiro. Tá tudo bem não ter dor no ombro? Solta os braços e deixa um pouquinho dessa pressão que fica nos ombros o dia inteiro começar a sair. Vai ter um pouco de sensação nas escápulas. O amortecimento ele aparece como um todo nas mãos se aqui tiver muita rigidez no ombro. E amortecer está tudo bem, porque não vai ser por muito tempo. Agora, dor no ombro precisa trazer mais um apoio para baixo das mãos. Mais uma vez, de olhos fechados, a gente traz a atenção para a respiração e mantém uma respiração nasal. Então, boca fechada, nariz respirando, olhos fechados, só mantenham aqui um pouquinho mais. E aqui, devagar, gente, agarrem o travesseiro ou o bolster, traz ele para baixo da cabeça e devagarzinho, soltando as mãos na lateral, faz uma pausa para os ombros, abre os olhos e aqui de olhos abertos, vocês vão juntar as pernas, os joelhos estão dobrados, junta os joelhos, aperta um pouquinho uma perna contra a outra, junta o tornozelo e aqui, pernas apertando, mãos na lateral, palmas das mãos para baixo, a gente começa com o pé direito. Estica o joelho direito, preserva o quadril impecável lá no chão. E lá no pé direito, ativa esse pé dobrando o tornozelo pela frente. Então aqui, a gente quer o quadril estável, as mãos suportando na lateral, o pé, o tornozelo dobrando, pontinha dos dedos descendo e essa pressão entre pernas. Gente, aqui você pode, com certeza, estar sentindo um pouquinho de cãibra, tanto no quadril, quanto no pé, quanto na perna. Cãibra essa que não é falta de nutriente ou falta de potássio, mas é só falta de uso dessa musculatura. Então mantém lá o pé ativo, deixa a pontinha dos dedos cair, e aqui os olhos fechados, mãos dando suporte. E devagar, lá no pé, faz um pé de bailarina, trazendo uma contração do arco do pé. Então é como se você quisesse fechar o pé como se fosse um punho cerrando. Aqui permanece um pouquinho mais, deixa o trabalho entrar na sola, deixa aparecer a cãibra, faz parte, gente. Fazer yoga é recuperar uma função do corpo que foi perdida. Aqui, nesse caso, no tornozelo e no pé. E aí, solta o pé, volta a sola do pé para o chão, junta tudo, aperta mais uma vez as pernas, mantém a pressão, sobe o segundo lado, ativa o pé. Pé bem ativo, a coxa gira um pouquinho para dentro. E aí as pernas apertam. Pernas apertando, pé bem ativo, mãos na lateral, desce a pontinha dos dedos. E aqui de olhos fechados, gente. A gente, diferente do primeiro lado, tenta manter a intensidade, mas com um pouco mais de relaxamento na cabeça. Fecha os olhos e só mantém.
Deixa a perna sentir, deixa ter cãibra. E aí, devagar, abre os olhos, olha para o pé e demanda aquele pé de bailarina bem forte. Contrai, fecha, como se fosse um punho. Aperta uma perna na outra, mantém. Deixa a perna tremer, deixa o corpo tremer, deixa a intensidade fazer parte do trabalho. E aí, solta o pé e devagar volta a perna para o chão. Aí, gente. Aqui, devagar, preservando essa movimentação lenta, você vai girar para o lado, empurrar o chão e agora a gente vem sentar no nosso travesseiro ou na nossa almofada. Sentou. Aqui a gente vai cruzar a perna direita na frente da esquerda. Se por acaso o seu joelho ficar muito alto e você fica meio caindo para trás, senta, cola o teu travesseiro numa parede ou na cama e faz essa posição com alguma coisa te apoiando a coluna. Caso esteja tudo bem aqui, sentou no seu travesseiro, cruza uma perna na frente da outra, mas nada de deixar as pernas aqui, tá? Então, muita gente acha que aqui é o trabalho, ou ficam aqui, inclusive. E esse é um dos trabalhos, mas quando não existe mais rigidez nessa posição aqui, com um ângulo maior atrás do joelho. Então, esse é um Sukhasana. Cruzou a perna direita na frente da esquerda, fecha os olhos e cai para frente, não querendo estender e chegar lá na frente, mas curvando a coluna e percebendo cada vértebra da coluna curvar. Pode ter sensação na perna por fora, se dentro do quadril, bem parecendo lá na cabeça do fêmur, aparecer uma pontadinha muito doída, num ponto bem específico, aí você pode subir o joelho um pouquinho. Mas se for mais essa sensação de rigidez geral, só curva a coluna e aqui mantém um pouquinho. E devagar, desenrola a coluna, retorna. Essa é uma posição que tem um pouco mais de sensação no alto da coluna, no quadril, e tá tudo bem, faz parte. Troca o cruzar de pernas, põe a perna esquerda na frente da direita, e aqui é a mesma coisa. A gente curva a coluna na direção do tapete. Em vez de trazer a mão lá na frente e sair esticando, põe ela na lateral, aperta o chão e curva a coluna, não estende.
E devagar, desenrola o tronco, desenrola a coluna e retorna. Voltou. Aqui a gente volta para a posição que a gente fez deitado, mas sentado. Então junta as solas dos pés, uns bons 2 palmos de distância do travesseiro ou do bolso de vocês para os calcanhares, e aqui a gente só cai. Gente, essa é uma posição que vai expor muita rigidez. Então caiu, não estende, não nada, deixa a coluna de maneira solta e a cabeça pendurar. Se a cabeça pendurando vem muita dor no alto da coluna, aí você pode retornar um pouquinho, botar a mão contra o chão e trazer um pouco mais, de um lugar um pouco mais tenso aqui, ó, das mãos suportando o trabalho, mas se não, pode deixar tudo só relaxar e cabeça cair. E devagar estica os braços, trazendo agora, sim, um pouquinho mais de extensão para a coluna. A mão abre e a gente começa a puxar um pouquinho para frente, estendendo a pele que cobre a lateral do corpo. E devagar empurrando o chão. Retorna. Retornou. Agora bem devagar, te levanta. Se aqui tem sensação muito forte no quadril, dá uma pausa, caminha até tudo voltar para o neutro e aí retoma comigo no próximo. Pausou? Voltou? A gente vai agora colocar o nosso travesseiro ou bolsa na nossa frente e os pés na largura do quadril. Com os pés na largura do quadril, joga os seus calcanhares um pouquinho para fora e aí já cai para frente, derrubando a cabeça e colocando a mão no seu apoio. Aqui pode ser um travesseiro, 2 travesseiros, pode ser uma cadeira, pode ser até a mesa. Depende do quê? Da rigidez na coluna e no pescoço. Botou a mão no seu apoio, derruba a cabeça e deixa aqui tudo pendurar um pouco e essa rigidez da coluna começar a ser dissolvida. Aqui a gente vai agora desmontar para baixo e desmontou para baixo, direto colocar o travesseiro ou a almofada lá na ponta da nossa toalha ou tapete e deitar com os joelhos dobrados, os pés no chão. E primeiro, trazer o joelho direito para o centro do peito. Trouxe, aperta um pouquinho até que você sinta uma fisgadinha na virilha pela frente, parece até um osso com osso. Parou, mantém e de olhos fechados dissolve a rigidez no quadril, na virilha pela frente. Aí devagar, já vem soltando esse joelho e traz o joelho esquerdo aí para o centro do peito. Aplica um pouquinho de pressão e vai limpando, dissolvendo essa rigidez.
E aí solta esse joelho. Devagar, tira a almofada, o bolster, o travesseiro debaixo da cabeça, põe ele embaixo das coxas. Estica as pernas, solta as mãos na lateral e aqui, abrindo o fim da nossa aula, o fim da nossa prática, a gente traz a atenção para a respiração e a gente preserva um fluxo de ar nasal, jogando o ar lá para o abdômen e daí voltando a sair pelo nariz. E aqui por mais alguns instantes a gente abre o nosso encerramento da aula, nosso relaxamento. Então deitou, fecha os olhos e começa o exercício da respiração. E como se vocês estivessem acordando agora, espreguicem o corpo inteiro. Mexe as mãos, braços, tornozelos, rola para um lado, rola para o outro. E depois de mexer muito esse corpo no chão, sentem-se, posição simples de pés, de pernas. Então, posição confortável. E aí, sentou, posição confortável, deixa ainda os olhos fechados, esse lugar neutro. Aqui, o fim da aula de yoga, ele é sempre dedicado a esse momento, que é você com o seu corpo. Então, normalmente, eu gosto de dedicar esse momento a agradecer as coisas pelas quais eu sou grato. Então, de olhos fechados, junta suas mãos na frente do seu peito, se conecta com aquilo que você acredita, com aquilo que você tem como mais precioso para você e encerrando a sua aula, abram o restante do dia ou da noite de vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham um ótimo dia e que tenham aproveitado essa aula de yoga para iniciantes. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.